Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus sobre um assunto bastante pertinente, que às vezes é necessário para que a gente possa tratar na igreja. Um assunto que, ao contrário de muitas mensagens em muitas igrejas, nós encontramos alguns assuntos que são recorrentes, porque esses assuntos as pessoas, ao ouvirem, se identificam com mais rapidez. Sobre ansiedade, sobre temperamento e tantos outros assuntos. Mas esse assunto é importante porque fala sobre algo vital, importantíssimo para a igreja. O título da mensagem é As Falsas Conversões na Igreja, ou Os Falsos Frutos do Espírito. Nós já ouvimos que existem pessoas que são muito zelosas, naturalmente. Sabe, pessoas que vivem valores e princípios de uma forma natural. Pessoas que não precisam necessariamente conhecer as Escrituras para poder trazer para si questões como serem pessoas de bem, honestas, bondosas, carismáticas, gentis. Você encontra pessoas até de várias religiões que têm esse tipo de qualidade. Inclusive eu ouvi certa vez alguém dizendo: fulano de tal é tão bonzinho, ele é uma pessoa tão simpática, tão fofa. E aí essa pessoa soltou a seguinte frase: só falta ser crente. Já ouviu isso? Essas pessoas que têm naturalmente isso em si, ou seja por criação, ou seja por temperamento, ou seja pela sua personalidade que foi sendo criada durante o tempo, de ser uma pessoa com todos esses atributos positivos, quando essa pessoa vai à igreja ou vai para a igreja, como a gente costuma dizer, ela vira evangélica, isso se intensifica. E aí essas pessoas acabam tornando-se membros da igreja. Geralmente uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, uma pessoa que começa a conviver e viver ali no meio dos crentes. E essa pessoa, ela vai ser aquele crente que quer ler a Bíblia todo dia no horário certinho, que quer orar todo dia no horário certinho, participar de todos os cultos. Ela não quer faltar de nenhum culto. Se é reunião de jovens, ela tem 50 anos, ela está lá. Se é reunião de mulheres, ela tenta dar uma espiada lá. Ela sempre está envolvida e ela quer estar participando de tudo. Sabe todos os hinos, todos os louvores de cor e salteado, quer decorar versículos bíblicos, ela quer ser uma pessoa muito aplicada em tudo aquilo que diz respeito às regras e às práticas da sua religião, da fé. Só que muitas vezes nós encontramos esse excesso de zelo como algo que acende uma luzinha vermelha. Pastor, mas por como excesso de zelo pode ser uma coisa não tão boa? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, diz que em tudo nós temos que ser equilibrados, moderados, temperados. Já viu uma comida quando você não põe sal? Vira aquela comida insonsa de hospital. Já errou na mão de colocar sal na comida e ela ficou salgada demais, que nada salvou aquele arroz, botou mais água, teve que jogar fora e fazer outro. Tudo na vida precisa ser temperado, moderado, excesso de zelo. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Eclesiastes 7:16. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 a 18, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias antes do tempo. O escritor aqui, que escreveu Eclesiastes, que Salomão ele faz
essa exposição desta sabedoria, ele exatamente começa dizendo: não seja exagerado quando você for justo. Como que uma pessoa pode ser exagerada ao ser justa? Ou exagerada na sabedoria? Ele diz aqui que isso é um peso muito grande para as pessoas que ficam procurando tanto ser tão justa, tão certa, tão... E eu digo mais, Provérbios capítulo 19, versículo 2, Provérbios 19, 2, diz assim: não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Zelo sem entendimento. A pessoa ela é tão cuidadosa, ela faz as coisas com tanto zelo, tanto cuidado, ela faz as coisas com tanta justiça, com exagerada sabedoria, e aí nós encontramos na palavra de Deus uma ressalva, dizendo: cuidado com isso, cuidado com isso. Eu vou explicar o motivo pelo qual eu entendo para essa noite que nós olhamos para estes versículos e recebemos essa advertência. Porque às vezes as pessoas, com excesso de zelo, muitas vezes elas se preocupam mais com a casca, com a aparência, ela se preocupa muito mais com aquilo que está por fora do que com a raiz, do que com aquilo que está no coração, com aquilo que vem de dentro. Tratar com justiça, com rigor justo aquela pessoa que fez aquilo contra... Peraí, vamos saber por que ela fez isso? Vamos saber quais são os limites daquela pessoa? Vamos saber o lado dela? Vamos pensar um pouco antes de julgar e punir e cortar-lhe a cabeça como um carrasco? Calma, calma, demasiadamente justo. O cristão, ele sabe que a gente sempre fala que a obra ela deve vir do Espírito Santo. E essa obra, ela precisa começar de dentro para fora. Só que muitas vezes esses falsos convertidos, eles podem querer forçar isso, querendo ter as coisas de fora primeiro. Ou seja, a aparência, sem uma transformação verdadeira, sem ter primeiro esses frutos, sem ter primeiro nascido de novo. E quanta gente tem essa coisa de temperamento, essa coisa própria de si mesmo. A pessoa muitas vezes, por conta do seu temperamento, ela tem uma aparência de anjinho, sabe? Tem gente que é é tão fofo, é tão bonzinho, né? E a gente tem estudado algumas quartas-feiras que tem algumas pessoas que fazem isso, não porque está nela o sentimento de fazer alguma coisa delicada, fofa, empática, mas porque às vezes são manipuladoras, fingidas mesmo. E aí nós encontramos que aparecem algumas pessoas na nossa vida, que parece que elas têm aquele perfuminho, sabe, natural, aquele cheirinho, sabe, de Cristo, aquele cheirinho do céu, meio que um jeitinho espiritual, na forma com que se comporta, e às vezes essas pessoas sabem disso, e aproveitam das pessoas porque tem esse jeitinho. São pessoas muitas vezes que obedecem regras de forma muito fácil. Para essas pessoas não tem problema nenhum ela se adaptar ao meio, às regras, às exigências. Pode ser a regra mais difícil que tiver. Ela está disposta a fazer aquilo porque na cabeça muitas vezes ela acha que aquilo é o que Deus está querendo. Deus está se importando com aquilo. Então vamos supor uma regra, por exemplo, de usar coque. Vamos supor que tem essa regra e aí todo mundo a partir de hoje, todas as mulheres, é o único penteado que você vai poder fazer a partir de hoje, usar coque no cabelo. Sabe aqueles coque? Sabe igual, tem umas outras denominações que as irmãzinhas tá sempre de coquezinho. Os meninos vai ter que andar tudo com, se vira, irmão, com aqueles coques de samurai na cabeça, né? Já imaginou? Então essa pessoa não tem problema nenhum em se adaptar a essa regra, logo ela estará lá cumprindo todas as regras. Usar saia, não usar mais calça, usar piercing no nariz, pronto. A partir de hoje a regra da igreja é todo mundo de piercing.
E essa pessoa, naturalmente, sem questionar, ela vai botar o piercing no nariz, vai se adaptar àquelas regras, tudo porque esse falso crente, para ele cumprir regras, é muito fácil. Ele obedece com muita facilidade todas as regras da sua religião. E é bem fácil para essas pessoas ler a Bíblia todos os dias, não tem problema com isso, ele lê bastante tempo, fica um tempão no quarto lendo, muito tempo, até se tornar um motivo de orgulho, até se tornar um motivo que às vezes ele acaba se achando mais espiritual do que as outras pessoas, porque ele consegue fazer isso e as outras pessoas não. E ele começa a se comparar com os demais. Tipo, tem 2 meses de frequentar a igreja e já está querendo corrigir gente que está com 30 anos de salvo, dando bronca mesmo, corrigindo, mas você, eu estou há 2 meses na igreja e já estou mais adiantado que você. Eu não sabia que era uma competição. Quando Jesus voltar vai chegar todo mundo junto no céu, ninguém está correndo aqui, não é? Meus irmãos, isso acontece muitas vezes, e às vezes isso acontece muitas vezes, e às vezes a gente acha que a nossa vida como cristão está sendo o melhor exemplo do mundo, e a gente quer obrigar as outras pessoas a serem daquela forma, e tudo isso porque a gente está conseguindo cumprir regras, padrões, como uma religiosidade. A gente está mais preocupado com o lado de fora, mas muitas vezes sem se preocupar com aquilo que está dentro do coração. Eu quero dizer uma coisa. Primeiro, uma consequência disso, dessa atitude, é que com o tempo, estas coisas vão se tornando uma obrigação muito pesada. E as pessoas que vão fazendo, a gente vê isso, as pessoas que vão optando por esse tipo de teatro, essas pessoas vão perdendo o prazer de fazer aquilo, vão se desgastando. Entendeu o que Salomão disse lá em Eclesiastes? Você vai morrer antes da hora fazendo isso, você vai se desgastar. A Bíblia fala que a gente tem que ter os frutos do Espírito, e corre-se o risco de uma pessoa tentar forçar os frutos do Espírito. Como assim? Você já viu uma árvore dando fruto? Ela não faz força. Ou você já olhou para uma mangueira e escutou ela gemendo, fazendo assim? Aí você fala, ela está querendo dar manga, forçando ali. Não! Para nascer o fruto é natural. É uma coisa completamente natural, sabe? Ou seja, a mudança que a gente tem que ter começa no coração, começa dentro de nós. Então a gente tem que, primeiro de tudo, desenvolver um relacionamento com Deus, que começa a partir do dia em que você recebe Jesus no seu coração. O dia que você aceita Cristo é quando aquela semente é plantada no seu coração e vai nascer ali todos os dons de Deus, os frutos vão começar a aparecer e estas coisas serão totalmente naturais, no tempo certo. Meus irmãos, um relacionamento com Deus precisa ser encarado como um relacionamento com uma pessoa viva, porque Jesus vive, amém? Você vai conversar com Ele, Ele vai te contar coisas, Ele vai te mostrar coisas, Ele é um Deus vivo, Ele não é como um homem, como um humano que está ali, te deu uma lista de regras, que você tem que seguir tudo aquilo de uma forma muito rígida, e como consequência também, o pior de tudo, é que esses falsos convertidos começam a falar com as pessoas de uma forma como se elas fossem inferiores. Começa a falar com essas pessoas como se elas ainda não tivessem atingido o patamar glorioso delas. Acontece isso muito. Acontece muitas vezes no meio cristão, no meio da igreja, que muitas pessoas que querem transparecer espiritualidade
A pessoa bota a Bíblia debaixo do braço, cria aquela postura como se ela fosse o próprio sacerdote Melquisedeque no meio do povo miserável ali da igreja, e começa então a se comportar como se fosse melhor que os outros. Ou ainda, se coloca como conselheiro, não com vista de ser usado por Deus para confortar e ajudar o outro irmão, mas para ser reconhecido como mais espiritual daquele lugar. Sendo que, na verdade, na prática, na vida daquela pessoa, existe pouca ou nenhuma mudança. E aí nós começamos a ver ali que está se vivendo uma farsa espiritual. A gente começa a observar alguns detalhes, como, por exemplo, o que motiva essas pessoas. Por exemplo, você está lendo a Bíblia porque tem que ler todo dia? Tem que bater cartão? Ou você está lendo a Bíblia para conhecer mais o seu Deus? Segundo, você está orando para desenvolver mais intimidade com Deus, ou porque seus pais ou o pastor da sua igreja fala que você tem que fazer aquilo? Você está ali para cumprir tabela ou para desenvolver um relacionamento com Deus, deixando que Ele te mostre o que você precisa fazer e o que você precisa abandonar? Terceiro, esse zelo excessivo, inclusive que vai contra justamente tudo aquilo que é importante para agradar o Senhor, que é profundidade, que é relacionamento íntimo. Esse zelo superficial é tão grande, mas é de forma errada. Não é um zelo de querer cumprir com a palavra, obedecendo as Escrituras, mas é querer aparecer para outras pessoas, e é só isso que a pessoa ela foca. Você lembra dos religiosos lá na época de Jesus? Quando eles queriam, os fariseus, se comportar de tal forma para que eles fossem exaltados e tivessem a sua aparência, as suas ações exaltadas no meio do povo, o próprio Senhor Jesus Cristo vê aquilo e diz: isso aí, já receberam a recompensa que eles estão querendo, que é as pessoas adularem eles. Entendeu agora? Está processando na sua mente como uma pessoa que tem vivido de forma só religiosa faz as coisas por fazer, achando que isso está bom? E você, eu espero que, se você se sentiu incomodado, se você ainda nas mensagens e nas pregações, você ainda se sente incomodado com uma ou outra parte da mensagem, isso significa que o seu coração ainda não está endurecido e que Deus está querendo te ajudar nos próximos passos para que você cresça mais na presença dEle e dê frutos verdadeiros e genuínos. E se isso gerar arrependimento e conversão verdadeira, amém, amém? Amém. Agora a gente precisa entender uma coisa. Falar sobre falsas conversões na igreja. Pessoas religiosas que estão na igreja e vivem na igreja 2, 5, 10, 15, 30 anos e não são convertidas. Muitas vezes não são nem salvas. Qual é a importância de falar sobre isso? Por quê, pastor? A palavra de Deus não diz que é bom que o joio cresça no meio do trigo? Quando nós vemos esta passagem, nós encontramos na palavra de Deus esse texto que o Senhor se depara com o julgamento dos seus discípulos. Os seus discípulos estavam com o desejo de que eles tinham que tomar a justiça de Deus com as suas próprias mãos. Eles tinham que ir lá e resolver daquele jeito, e aí o Senhor Jesus faz esta comparação, dizendo: não é para vocês tomarem nenhuma atitude que Deus vai tomar. Nós não devemos fazer o que é da competência de Deus, porque na hora certa tudo vai ser revelado. O joio, sim, vai ser arrancado e jogado no fogo eterno,
Mas isso não é assunto para hoje. O assunto que eu quero falar para vocês, e neste vídeo, é o que nós devemos fazer. Muitos falsos cristãos estão na igreja hoje, e a Bíblia nos ensina como nós devemos agir. No texto bíblico de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 17, Mateus 7, verso 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Estou lendo Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Você percebe a palavra aqui, acautelai-vos? Tome cuidado. Deus, Ele quer que a gente tome precaução, que a gente tenha conhecimento desse mal que entra na igreja. E olha, é um mal que pode causar muitos problemas à igreja. O apóstolo Paulo ainda adverte lá em 1 Coríntios 5, 11, 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, eu sou irmão, sou membro da igreja, dizendo-se irmão, veja uma listinha, fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, e ainda dá uma ressalva dizendo, com eles nem vá jantar na casa deles. Então é algo que nós precisamos entender, que tem certas atitudes, certos comportamentos que a gente pode bater o olho e falar, essa pessoa, ela não tem um comportamento que vai glorificar a Deus. Essa pessoa não tem um comportamento que vai ser bom para mim e para minha família. Já viu aquela frase que diz, aquele ditado popular que diz, quem anda com porco come farelo? Nunca ninguém ouviu essa? Não? Então se você está muito com os porquinhos, você vai acabar se sujando com eles. Você vai acabar, ovelha não anda com porco. É isso que nós precisamos aprender. Se não for para uma evangelização, não deve ser para comunhão. João, ele diz que temos que prestar atenção no comportamento daqueles que se dizem crentes. 1 João, capítulo 4, verso 1. 1 João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu quero fazer uma pergunta retórica. Você andou pela cidade de Pitangueiras e eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Toda a igreja que você vê nas ruas são de Deus? Todas elas são de Deus? Eu digo em alto e bom som que não. Nem todas elas são de Deus. Todo pastor fala em nome de Deus? Sim ou não? Não. Oxe, já vi cada absurdo. Então todo irmão que se diz crente em Jesus, cuidado. Você deve ver a sua conversão pelo seu comportamento, pelos seus frutos. Sabe, nós precisamos alcançar, em terceiro e último lugar, alcançando os falsos convertidos da igreja. Alguma das nossas oportunidades de pregar o Evangelho, as oportunidades mais óbvias, são com as pessoas que são membros das nossas igrejas. Você já tem um relacionamento com ela, você já tem a vantagem de falar-lhes consistentemente sobre o Evangelho. Você tem muitas oportunidades dadas por Deus para pessoalmente mostrar-lhes Cristo. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, Atos 20, 29, diz assim, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Esse texto de Atos 20, 29, Paulo, ele adverte os presbíteros da igreja de Éfeso que lobos
entrariam na igreja e buscariam matar, roubar e destruir ali a igreja de Deus. Jesus advertiu em várias igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse. Eu não vou ler por conta do tempo, mas Apocalipse capítulos 2 e 3, você vê que tinham muitos incrédulos convivendo com os crentes das igrejas da Ásia. Tinham incrédulos, falsos convertidos. E se tais igrejas tinham falsos convertidos, entre eles, nós provavelmente temos alguns também. Mas a pergunta é, como nós podemos alcançá-los? Como alcançar os membros da igreja que não são convertidos? E eu estou aqui pressupondo que você esteja, principalmente aqueles que nos ouvem pela internet, que você esteja vivendo em uma igreja que pregue o Evangelho. Que você, pregando o Evangelho fielmente, você pode evangelizar parentes, amigos, colegas e até desconhecidos para Cristo. Mas há algo que nós precisamos também colocar nesta lista: aqueles que estão conosco, membros da nossa igreja. O efeito da pregação fiel do Evangelho é como uma bomba. Ela acha um jeito de varrer tudo pelo seu caminho. Você começa a perceber nas redes sociais, nos jornais, como são as guerras ultimamente. Você percebe que hoje em dia as guerras são mais tecnológicas. São mísseis lançados de um país para o outro. São drones que são enviados de um país para o outro com bombas. Muitas vezes essas guerras elas são mais, hoje em dia, mais feitas, os combates são mais feitos pelo computador, entre um país e outro nos seus bombardeios. Mas para vencer essa guerra que o Senhor nos propõe essa noite, você ainda precisa olhar para o velho símbolo do guerreiro com a armadura. Lembra do texto lá bíblico que fala da armadura de Deus? Nós ainda temos aquele pensamento, sentimento de que nós somos esses guerreiros com a armadura, lutando um a um, alcançando um a um. Essa ideia de colocar vídeos na internet, fazer propaganda nas redes sociais, precisam ser usadas, mas nada substitui o velho e bom jeito antigo de falar de Jesus. Um a um. Senta aqui comigo que nós vamos conversar, eu e você, tete a tete, um a um. Enquanto você está alegremente andando e chorando, levando a preciosa semente, propagando Cristo, pregando a salvação, você também precisa seguir os seguintes passos. Como nós podemos ganhar os falsos convertidos dentro da igreja? Primeiro, ore a respeito de conversões dos membros da igreja. Ore a respeito disso. Ore para que Deus faça a distinção entre os falsos e os verdadeiros. Ore publicamente, no início e no fim das pregações. Essas são oportunidades maravilhosas que a gente precisa utilizar. Que as pessoas não confiem no fato de elas serem membros da igreja e que isso vai lhe conceder algum tipo de direito diante de Deus. Fundo de garantia por tempo de crente não existe. Mas que todos sejam genuinamente arrependidos e convertidos. Ore em público mesmo. Senhor, se há todo mundo na igreja é membro da igreja. E aí alguém pede para que ore e a pessoa ora. Senhor, se há aqui alguém que não é salvo, salva a alma. Talvez algum olhe assim para o lado e vai falar, mas todos são membros? Eu sei que todos são membros, mas será que todos são convertidos? 2. As mensagens precisam falar sobre a conversão dos membros da igreja. Se você está pregando a palavra de Deus, você já prega mensagens já há muitos anos, é claro que uma vez ou outra, logo,
vai chegar o momento em que você vai falar de falsas conversões, como está acontecendo hoje à noite aqui. Na sua pregação, ilustre, fale sobre questões de falsos crentes na igreja, conte histórias sobre questões assim. Eu conheço a história de um pastor, chamado Pastor Luiz, ele está em Cabo Verde, foi meu professor no seminário, e um dia, ele, depois de 30 anos que ele era crente, que ele era membro da igreja, que ele achava que ele era convertido, um dia ele descobriu, durante uma mensagem, o Espírito Santo falou ao coração dele, e ele entendeu que ele não era salvo. Ele dobrou o joelho, pastor já, ordenado, missionário já, e ele então dobrou os joelhos e aceitou Jesus. Todos ficaram espantados, mas é algo que a gente precisa colocar na nossa conta. A gente precisa entender que é possível o Senhor salvar membros das nossas igrejas. Quando alguém é batizado, nós damos à pessoa a oportunidade de que ela explique o que ela entendeu do Evangelho e como ela chegou até a fé em Cristo. Você que foi batizado aqui na igreja, se lembra do dia da sua profissão de fé, em que você tinha a oportunidade de professar, de falar como você é salvo. Se você morresse hoje, para onde você iria? E aí a pessoa fala todas essas coisas para que a gente possa ter mais paz no coração. É claro, todas as respostas podem ser copiadas no livrinho e a pessoa decorar aquilo e responder, mas a gente fica com o coração mais aliviado se a pessoa está falando aquilo e se escutando falar. Então ela vai dizer: eu fui salvo por Cristo, Jesus perdoou os meus pecados, e hoje, se eu morrer, hoje ou daqui 10 anos, 50 anos, eu vou para o céu, porque Cristo me salvou. E aí todos dizem amém, amém. E porque essa pessoa, ela disse aquilo que está no coração dela, então nós cremos. Então nós não podemos fazer outra coisa senão batizá-la. Terceiro, esteja ciente sobre possíveis membros não convertidos durante aconselhamento. Um homem, uma vez, e a sua esposa se reuniram comigo para aconselhamento conjugal. O Senhor, o homem, ele não estava muito interessado, já que ele já havia, logo que a gente chegou, já havia revelado que o seu casamento tinha acabado. Ele já falou: pastor, não precisa nem ter vindo, porque o nosso casamento acabou. Certo dia, eu voltei lá, visitei-os novamente, e disse-lhe que se ele continuasse naquele caminho, ele precisava saber uma coisa, que ele não poderia mais afirmar que ele era um crente no Senhor Jesus Cristo. Então, aquele homem começou a procurar outro relacionamento, sobre conhecer outras mulheres, um relacionamento adúltero, e ele, por muitos anos, ele tinha dito que tinha aceitado Cristo no seu coração. Um dia aquele rapaz, ele conheceu uma moça numa viagem de trabalho, e ele estava pronto para deixar sua mulher, deixar os filhos, por causa dela. Naquele dia eu fui na casa dele, sentei com ele ali na mesa da cozinha, naquela noite, e perguntei para ele: afinal de contas, qual vai ser a sua escolha? Cristo ou essa moça? Você não vai poder mais ter os dois. A sua atitude é contra o Evangelho de Cristo. Ele era membro antigo da igreja. Por anos. Ele tinha professado a sua fé. Ele tinha se tornado um membro da igreja. Apesar da sua vida nunca ter demonstrado frutos genuínos de conversão, pouquíssimo fruto do Evangelho. Mas naquela noite, ele dobrou os seus joelhos e entregou seu coração a Cristo de verdade. E pela graça de Deus, não foi apenas redimido dos seus pecados, mas o casamento dele também foi restaurado. Amém. Quarto e último lugar, esteja ciente sobre possíveis não convertidos durante visitas, inclusive em casos de vida ou morte. Eu estava com o meu pai ele estava internado na Santa Casa de Ribeirão Preto,
E aí eu vi que na outra sala era tipo um semi-intensivo, alguma coisa assim, que tinha que ficar com acompanhante. E aí do outro lado, uma história que eu já conto há vários anos, eu vi o irmão Valentim lá do outro lado. E ele estava com a cara muito assustada, estava assim, transtornado, porque o médico tinha acabado de dizer para ele e para a sobrinha dele, que o acompanhava, que não havia mais nada a fazer com relação ao coração dele, que ele já havia vivido muito mais que as expectativas e que era melhor a família já estar se preparando. Ele iria passar por uma cirurgia e quando eu vi, eu fui conversar com ele, e o seu Valentim era uma pessoa que tinha feito várias decisões recebendo Cristo durante a sua vida. Nós fizemos vários discipulados na casa dele, e aí eu estava ali sentado na beira da cama dele, lá na Santa Casa, e agora ele estava morrendo e ele estava aterrorizado. Eu estava falando do amor de Cristo e ele virou as costas para mim e ficou olhando para a parede. O corpo dele estava tão magrinho que parecia que a cama do hospital era gigante para ele ali. E ele estava. E eu, quando ele deu as costas para mim, eu disse para ele, para aquele senhor que havia me ouvido pregar sobre o Evangelho mais do que eu posso contar. Ele frequentava muitas vezes a igreja, mas naquele dia eu entendi que era óbvio que mesmo sendo o Evangelho o poder de Deus, que o Evangelho é a verdade de Deus, o Evangelho não era a verdade para ele, no coração dele. Eu me sentei, fiquei um tempo ali em silêncio, eu tentei imaginar o que eu poderia fazer, e eu disse: seu Valentim, você é um pecador, mas Jesus é o maior salvador do que qualquer pecador. Ele arregalou os olhos assim e ficou olhando para mim, e eu percebi claramente que ele estava com muita vergonha dos outros que estavam ali nas camas. Era um quarto bem grande, tinha mais ou menos umas 8, 9, 10 camas, todos ali com uma cadeira ao lado, com um acompanhante. E ele estava mais com vergonha das pessoas do que em ouvir o Evangelho. Eu tinha que voltar para continuar cuidando do meu pai, e eu saí ali do quarto, porque você não podia circular de um quarto para o outro, e ali eu sei que no dia seguinte seu Valentim morreu. Ele faleceu no dia seguinte. Sinceramente, me parece que ele não aceitou a Cristo, ele não aceitou a salvação. Nós não podemos esperar mais tempo. Nem todas as histórias têm final feliz. Por isso, meus irmãos, se há algo que podemos fazer, é orar para que aqueles que estão aqui hoje, mesmo que você já esteja frequentando esta igreja há anos e anos, olhe no seu coração. Nós falamos sobre 3 coisas nessa mensagem. Primeiro, a importância de falarmos sobre os que não são convertidos na igreja, os falsos frutos do Espírito. Segundo, será que você é um que não é salvo, que está apenas vivendo uma religião, regras e coisas que você aprendeu em outras igrejas e trouxe para cá? Terceiro, precisamos orar por aqueles que convivem conosco o tempo todo, para que a gente seja usado por Deus para a salvação dessas pessoas que, ano após ano, não aconteça o que aconteceu com você, aquilo que aconteceu com o senhor Valentim, que passou tanto tempo ouvindo a mensagem, mas no dia da morte não foi salvo, porque rejeitou o Evangelho. Aceite Cristo, receba-o em seu coração e seja salvo hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, nós oramos agradecidos porque o Senhor tem sido muito bom para nós.